Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos nesta casa que nos acolhe, casa de oração, casa de reflexão, casa de aprendizado, onde nós agradecemos tudo que temos e somos e pela nossa imperfeição ainda pedimos a Deus que nos auxilie nas nossas dificuldades, nas nossas deficiências. Possamos todos hoje ser agraciados com a misericórdia de Jesus, que nos dá sempre mais do que nós precisamos e merecemos. Então, para início do trabalho, nós vamos fazer a prece de Caritas, para a harmonização de todas as pessoas que estão chegando, que estão se assentando, para que possamos estarmos aptos a assimilar a mensagem desta noite, trazida pelo Sr. Luiz, para que a gente possa transformar essa mensagem em ação, em conhecimento, em colocação na nossa vida os ensinamentos que o Sr. Luiz vai passar, que são do Evangelho, que são da doutrina. Então, vamos iniciar com a prece, onde vocês podem acompanhar. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa por provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao faminto a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança a guia, à órfã a mãe. Senhor, que a vossa vontade se estenda sobre tudo o que criastes. Verdade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, uma faísca do vosso favor pode levar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até nós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Seja graças a Deus. Com essa oração, nós convidamos o Sr. Luiz para fazer a palestra, que é o tema A Prece. Você vai passando. Boa noite a todos. Boa noite. A nossa palestra, pode deixar que fica mais fácil. Tá bom. Acho que não sai, não. Vem? Mas eu seguro para o senhor. Tá. Então pode deixar. Boa noite a todos. A nossa palestra hoje, ela vai se dar com muita informação. Então eu gostaria de pedir que todos prestassem muita atenção, porque nós vamos dar informações importantes que vão nos auxiliar
a chegarmos a certas conclusões. O título da nossa palestra hoje é sobre a prece. E a primeira informação que nós vamos dar é sobre o nosso planeta Terra. Emmanuel, numa lição de título Em Peregrinação, ele nos fala do nosso planeta como sendo uma nave espacial que gira por esse universo. E nessa nave navegamos 8 bilhões de almas encarnadas e 20 bilhões de espíritos orbitando em torno desse planeta. E viajamos, alguns com moradias riquíssimas, outros com moradias bastante simples, uns com vestimentas, ou sejam roupagens físicas perfeitas, lindas, outros com roupagens físicas defeituosas, mas todos nós com o mesmo fim. Essa Terra, ela está localizada no Sistema Solar. É o terceiro planeta ali do Sol, né? Partindo do Sol temos Vênus, Mercúrio, Terra, Marte. Ela representa nesse Sistema Solar praticamente nada. O Sol, ele representa a sua massa 99,86% da massa do Sistema Solar. A Terra é como se fosse uma poeira nesse Sistema Solar. Agora nós vamos passar para o próximo slide. Nós vamos ver que esse Sistema Solar, ele se encontra numa galáxia, que é um grupo de sistemas dentro dessa galáxia. É uma galáxia espiral e ele está situado num dos braços dessa galáxia. Está passando aonde? Não? Vocês não estão vendo a imagem, né? Ah, está aqui. O anterior. Esse. Ele está situado aqui, ó. O Sistema Solar está aqui, na pontinha. Vocês sabem quantos sistemas solares tem na galáxia? 200 bilhões. Nós somos uma poeira dentro desse Sistema Solar. O nosso Sistema Solar é um dos 200 bilhões de sistemas existentes na galáxia. E a nossa galáxia, ela está situada no universo. Esse universo, ele abriga 3 trilhões de galáxias. Dá para sentir a nossa importância, o nosso tamanho? É praticamente nada, mas é onde orbitam, né, essas almas, esses espíritos em processo de evolução. É isso que nós temos e é nessa escola, nesse ambiente que nós procedemos a nossa evolução. Pode passar o próximo. O Criador disso tudo é Deus. A doutrina espírita, ela nos definiu, que os espíritos perguntaram, né? O Kardec perguntou aos espíritos, o que é Deus? Porque o nosso raciocínio sempre foi na linha de quem é Deus. Ele é o Criador, é uma coisa, nós não fazemos ideia, uma energia, uma coisa, mas não é uma criatura, ele é o Criador. Então os espíritos responderam,
Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o Criador de tudo o que existe nesse universo. Então você, quando coloca, né, tudo isso que nós mostramos, 3 trilhões de galáxias, cada uma com 200 bilhões de sistemas solares, quantos planetas abrigando almas e espíritos em evolução. Esse é o Criador disso tudo. Então realmente a gente começa a se sentir pequeno, né? Sentir praticamente nada. Mas veio Jesus, que Deus nos enviou como seu Filho. Os Espíritos nos disseram que foi o Espírito mais perfeito que habitou entre nós. E Jesus nos trouxe uma informação que realmente é muito prestígio para nós. Ele colocou esse Criador de tudo isso que nós vemos como nosso Pai. É Pai. Nós somos todos seu Filho. Jesus cansou de se mencionar Filho de Deus. Todos nós somos filhos desse Criador, que nós tivemos essa noçãozinha básica de tudo isso que Ele criou, em termos de mundos. E Ele nos falou e nos deixou, de forma oral, o seu Evangelho, que é toda uma regra moral, que através do estudo nós vamos criando a noção do que nós podemos, devemos fazer como criaturas de Deus, para entrar em harmonia com essa criação toda que nós observamos. E depois Ele nos diz que o que Ele espera de nós: amarás o teu próximo como a ti mesmo, nos dizendo que devemos todos nos amar, sem exceção. E finalmente Ele nos define que fazer o bem é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que se fizesse conosco. Então, que nós façamos aos outros só aquilo que nós aprovaríamos que se fizesse conosco. Esse é o fazer o bem. O Consolador, ele veio aprimorar essa informação. Na questão 642, Kardec explica para os espíritos: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E aí eles respondem: não, é preciso fazer o bem no limite das nossas forças, pois cada um, olha a gravidade disso, responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Olha a nossa responsabilidade. Se nós estamos diante da possibilidade de fazer o bem e nós nos esquivamos, nós seremos responsabilizados pelo que advier daquela ação. O que de mal acontecer ali, nós seremos responsáveis. Isso aí pode voltar para trás. Aquela outra eu vou mostrar no final, tá? Eu quero agora, eu falei para vocês, pode acender a luz, por favor. Eu falei para vocês que
a nossa palestra hoje vai ser de muita informação. Essa Bíblia eu recebi quando eu era presbiteriano. Eu casei com uma mulher espírita, né? E eu, como presbiteriano e daqueles bons crentes, eu fiz questão de casar na igreja. E até o pastor fez certas exigências, né? Mas aí eu disse assim, olha, isso a gente não vai poder fazer. E se você não quiser nos casar, nós vamos casar na igreja luterana. Aí ele disse, não, então vamos fazer o casamento aqui mesmo. Então, nesse casamento, eu recebi essa Bíblia. E essa Bíblia se tornou uma das maiores fontes de informações espíritas que eu usei na publicação do meu livro. E hoje eu vou transmitir para vocês o que Jesus nos disse há 2000 anos atrás. Foi Jesus que nos disse. Eu só vou recitar, tá? Ela está registrada em Mateus capítulo 6, versículo... enroscou aqui. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós do pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aqui, nós abrimos um parênteses para comentar sobre esse trecho. Já naquele tempo, haviam as repetições, aquelas preces decoradas. Mas Jesus foi muito claro. Ele nos recomendou que nós conversássemos com o Pai, com esse Criador de tudo isso que nós vimos. Esse Criador, ele assumiu a nossa paternidade. Ele é o nosso Criador. E nós, Jesus deixou muito claro de como devemos fazer. Tudo no universo é equilíbrio. E Jesus nos demonstrou o seu amor. E nos colocou como modelo de como devemos nos comportar para viver conforme Ele viveu. A doutrina espírita nos explica e nos mostra que nós fomos criados simples e ignorantes, mas em processo evolutivo. E nos mandou o Consolador para que nos mostrasse as razões de tudo aquilo que nós antes imaginávamos que eram castigos, que eram coisas que Deus enviava para nos castigar. Mas a doutrina nos mostra que é tudo um processo coerente de leis, de ação e reação, causa e efeito. Nos mostra que não existe o inferno. Jesus, quando falou aos discípulos que ele estava na iminência de ser traído, ele foi muito claro. Ele disse: um de vocês é o diabo, colocando a figura do diabo como qualquer ser humano
quando ele assume fazer a maldade. O diabo não é um concorrente de Deus, um poder paralelo a Deus. São criações das igrejas. O diabo é uma terminologia usada para quando nós estamos errando no sentido de cometer maldades. E nós sabemos que hoje nós somos assolados pela maldade. É corrupção, é crime, é sexo, é uma série de coisas que está deixando o nosso mundo num processo de desequilíbrio, e esse desequilíbrio está nos desequilibrando também. Porque nesse processo, aqueles que estão em processo de maldade, nós conhecemos o movimento no campo espiritual, e não temos a mínima dúvida que eles estão num processo obsessivo. Eles estão assediados por entidades perversas. Não existe a mínima dúvida. Essas criaturas vibram negativamente. Elas recebem essa influência negativa das suas companhias espirituais. As criaturas que provocam isso, eu não tenho a mínima dúvida de estimar que não chegam a 5% da população. A grande maioria da população trabalha, luta, mas nós estamos cometendo um errinho só. Nós estamos entrando na faixa. Em vez de nós, em sintonia com esse Pai, e usando a prece como ferramenta para isso, todos nós estamos acostumados com aquela expressão, quando morre uma personalidade boa, né? A gente usa geralmente essa expressão, meu Deus do céu, essas pragas não morrem, gente boa morre. Não é isso que nós fazemos? O nosso sentimento com o pessoal que rouba, com a criminalidade, é ruim. Nós agimos errado. O cristianismo foi muito claro: amai os vossos inimigos. A doutrina espírita nos fala de uma forma muito clara. Nós temos que vibrar positivamente. Quando diante de todos esses desastres, nós praguejamos, nós ficamos bravos com esses acontecimentos, nós entramos na faixa. Além de eles estarem recebendo toda aquela carga, que é a sua procedência, as influências todas, de nós, eles estão recebendo uma carga negativa de raiva. Qual é a ferramenta que nós temos disponível? Vocês já imaginaram por que eu usei esses 5%? Qualquer estatística que você examina, você observa que a concentração de renda é menos que 1% da população. E você vê a população inteira trabalhando. Então, aqueles que promovem o mal é uma minoria, mas eles estão ditando o nosso comportamento, pura e simplesmente porque nós ainda não acordamos para isso que Jesus nos ensinou. É um recurso que nós temos de entrar em sintonia com esse Criador de tudo isso que eu mostrei para vocês. O Criador de 3 trilhões de galáxias é nosso Pai. O nosso Paizinho aqui da Terra já é poderoso, né? Imagina esse Criador. E nós temos que entender aquilo que Jesus nos passou há 2000 anos atrás. Nós temos que assumir esse comportamento. Isso é um poder que nós temos, de entrar em sintonia com esse Pai.
principalmente através da prece. E todo mundo está cansado de passar suas provações. Conversa. Quem aqui já escutou aquela música do Luiz Gonzaga, Súplica Cearense? Oh Deus, lembra da música? É uma prece. Ele fazia muito calor, ele orou pedindo que Deus mandasse uma chuva. E aí veio a inundação. O mundo caiu abaixo com a chuva. E aí ele roga ao Pai, diz: desculpa, eu pedi errado, eu sou um pobre coitado. Ele conversa com Deus. E é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos conversar com Deus. E para finalizar, eu vou colocar aqui um depoimento. Uma amiga hoje me mandou um depoimento, porque ela já viu eu falando sobre a prece várias vezes, e ela viu que eu ia fazer a palestra hoje sobre a prece. Ela me mandou um depoimento. Então, por favor. Escondi o nome, né? Então vamos revelar quem é. Bom dia, seu Luiz. É uma pessoa muito querida. Vim para te contar que na segunda-feira meu pai descansou. O pai dela estava com câncer, estava sofrendo muito. Ontem foi o enterro. Os últimos dias foram difíceis, mas agora está tudo em paz. As pessoas aparecem na vida da gente por alguma razão. O Senhor apareceu para mostrar que a prece, quando vem do coração, é a melhor coisa do mundo. Nos momentos de insegurança, medo, foi a melhor coisa, foi a oração sincera que me segurou. Senti a presença da força divina perto da gente. Muito obrigada. Muito obrigada sempre. Que sua palestra de hoje seja cheia de luz para levar a todos a importância da prece. Não importa qual a religião, quando vem do coração, abraço. Fica com Deus. Gente, é um depoimento de quem perdeu o seu ente querido, o seu pai. A prece é um recurso que nós temos há 2000 anos. Até o ano 300, os discípulos, os cristãos, sabiam fazer a prece e faziam a prece. Oravam de forma espontânea, contando as suas alegrias, as suas tristezas e pedindo ajuda. Dirigiam-se direto a esse Pai, Criador dessas 3 trilhões de galáxias. Além dessas galáxias, um dia vocês vão estudar aqui o funcionamento do corpo humano e vão ver que realmente as galáxias são tão lindas quanto o templo que ele construiu para que nós, espíritos em evolução, pudéssemos habitar, que é o nosso corpo. Que Jesus nos ampare a todos, que cada um de nós sinta o dever de estudar essa doutrina. São tantos milhares de livros psicografados que colocaram à nossa disposição para desenvolvermos o conhecimento. Nós não podemos menosprezar tudo isso e por preguiça, né? Por falta de hábito, a gente perder essa oportunidade, porque o conhecimento enriqueceria muito
muito mais a cada um de nós, para que além de aprender a prece, nós aprendêssemos a orientar esse mundo desorientado que está por aí. Que Jesus nos ampare a todos. Obrigado. Nós agradecemos então a presença do trabalho que o Senhor nos presenteia, né? Trazendo em poucos minutos todo esse contexto, todos esses pontos importantes para que a gente possa realmente valorizar a prece e treinar a cada dia, a cada minuto, né? Que nós temos uma condição de estarmos ligados a Deus através desses ensinamentos que foram nos passados hoje. E nós agradecemos o Sr. Luiz, que está aqui todo mês conosco, né? Trazendo essas importantes reflexões. Nós vamos pedir para a Amélia agora fazer a purificação da água. Boa noite a todos. Vou fazer a oração da água fluidificada e vocês acompanham em pensamento. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, rogamos que nossa água receba as energias da cura, que possamos receber o bálsamo a cada uma das nossas necessidades. Gratidão, Senhor, por este medicamento, gratidão de todos nós. Amém. Fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Com essa prece de fluidificação que nós acabamos de receber os medicamentos necessários a todos nós damos por encerradas as transmissões pela internet, né? Convidando a todos que estejam conosco na próxima semana e que os nossos trabalhos presenciais agora continuem de acordo com a programação que nós temos todas as quartas-feiras.